Olá, aluno Unifaciar! Seja muito bem-vindo a mais esta aula. Eu sou o professor Felipe e juntos vamos estudar agora sobre o cálculo de áreas e também as propriedades das integrais definidas e alguns dos principais processos de integração. Veremos como determinar a área com base nas integrais definidas, utilizando o importante teorema fundamental do cálculo. Veremos as principais propriedades que envolvem o cálculo de área e também conheceremos um importante método de integração conhecido por frações parciais. Vamos lá? Iniciando nossa aula com o tema Cálculo de áreas, propriedades e técnicas de integração. Já sabemos que para calcular a área compreendida entre a curva que compõe o gráfico de uma função e um dos eixos cartesianos, utilizamos a integral definida. Vamos relembrar este principal conceito e também calcular a medida de algumas superfícies. Então, vamos relembrar os principais conceitos referentes a essa modalidade de cálculo de área e também calcular algumas superfícies. Vejamos. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a x mais 2, determine o valor da área subentendida entre a reta do gráfico e o eixo x no intervalo 1 e 3. Nós sabemos que esta área é calculada através de uma integral definida, cujos limites de integração são os valores dos extremos do intervalo. Então, o limite inferior é o menor dos valores, que é 1, e o limite superior é o maior, que é 3, da função f de x, x mais 2, com respeito à variável x, dx. Como sabemos, para o cálculo de integrais definidas, devemos encontrar a primitiva da função f de x igual a x mais 2. A sua primitiva é x ao quadrado sobre 2 mais 2x, aplicando os limites de integração de 1 até 3. Agora, através do teorema fundamental do cálculo, façamos a substituição dos limites de integração nesta primitiva, começando pelo limite superior. Temos 3 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 3, menos a aplicação do limite inferior. 1 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 1. Resolvendo primeiramente a potência, 3 ao quadrado é 9, então temos 9,5, mais 2 vezes 3, que é 6, menos 1,5 mais 2. Isso equivale a 9,5 mais 6, menos 1,5 e menos 2. Vamos começar com as frações. 9,5 menos 1,5 dá 8,5. 6 menos 2 dá mais 4. 8 dividido por 2, 4. Mais 4, que resulta em 8 unidades de área. Portanto, a área subentendida entre a reta do gráfico e o eixo x no intervalo 1 e 3 é igual a 8 unidades de área. Mas, o que acontece se nós calcularmos uma área e esse resultado for negativo? É o que veremos a seguir. Existem, sim, alguns casos em que o valor da integral definida resulta em um número negativo. Mas como proceder? Vejam só. Para estes casos, afirma-se que o módulo da integral é igual à área subentendida entre a curva do gráfico e o eixo x. Portanto, se no cálculo de uma integral definida o resultado for negativo, vamos considerar apenas o valor absoluto desta integral. Vejamos um exemplo. Exemplo 2. Calcule a integral definida de menos 2 até 1 de menos x ao quadrado menos 1. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar uma primitiva para a função menos x ao quadrado menos 1. Essa primitiva fica sendo menos x ao cubo sobre 3 menos x, aplicado de menos 2 até
1. Vamos compensar a aplicação dos limites de integração pelo limite superior. Então, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1, fecha parênteses, menos a aplicação do limite inferior, que é menos 2. Então, temos menos 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 2. Vamos começar a contas dentro dos colchetes. Menos 1 ao cubo vai resultar em menos 1 sobre 3, menos 1. Menos, agora, menos 2 elevado ao cubo resulta em menos 8. Como temos um sinal negativo na frente, então torne-se agora positivo. 8 sobre 3. Menos com menos é mais, então temos mais 2. Agora vamos escrever todos os números fora do colchetes. Menos 1/3, menos 1, menos 8/3, menos 2. Olha só, menos 1/3 com menos 8/3 resulta em menos 9/3. Menos 1 com menos 2. Vejam só, 9 dividido por 3 resulta em 3. Portanto, temos menos 3 com menos 1 com menos 2, que resulta em menos 6 unidades de área. Pois bem, repare que este resultado foi um resultado negativo. Portanto, vamos considerá-lo apenas o valor absoluto, ou seja, somente a parte positiva. Portanto, a área compreendida entre o eixo x e a curva menos x ao quadrado menos 1 no intervalo de menos 2 até 1 é equivalente a 6 unidades de área. Portanto, se o resultado da integral for um número negativo, considera-se apenas a parte positiva. Agora, para o nosso próximo conteúdo, considere o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos x. Repare que este intervalo vai de menos 1 até 2. Repare que nós temos olhando o eixo x e a curva que compõe o gráfico, nós temos uma parte que está acima do eixo x, uma parte que está abaixo do eixo x e uma parte que está acima do eixo x. Vamos determinar as integrais definidas para a função f de x nos seguintes intervalos: de 0 até 1, de 1 até 2 e de 0 até 2. Portanto, nós vamos calcular essa integral que vai de 0 até 1, depois de 1 até 2 e, por fim, de 0 até 2. Só para vermos o que acontece, qual será o comportamento dessa integral. Vejamos, a nossa função f de x é igual a x ao quadrado menos x. Então, vamos calcular a integral dessa função no intervalo de 0 a 1. Nós temos lá x ao quadrado menos x dx. A primitiva para esta função é x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 até 1. Aplicando os limites de integração, nós temos 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 2, que é o limite de integração superior, menos a aplicação do inferior, que é 0 ao cubo sobre 3, menos 0 ao quadrado sobre 2. Logo de cara, vemos que este resultado vai ser zero. Portanto, o resultado desta integral é igual a 1/3 menos 1/2. E 1/3 menos 1/2 vai resultar em menos 1/6. Agora, vamos calcular o valor desta mesma integral, porém no intervalo de 1 a 2. Então, a integral de 1 até 2 de x ao quadrado menos x dx. Aproveitando a nossa primitiva que já calculamos,
nós temos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, aplicado de 1 até 2. Então, vamos começar com as aplicações dos limites de integração. Temos, então, 2 ao cubo sobre 3 menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, vejam só. 2 ao cubo é 8. Então, temos 8 sobre 3, menos 4 sobre 2, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 2. Então, vejam só. Este resultado vai ser igual a 5 sobre 6. E, por fim, vamos calcular, então, a integral de 0 até 2 da função f de x. X ao quadrado menos x dx. Aproveitando já o resultado da primitiva, x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a 2. Então, aplicando os limites de integração, nós obtemos 2 ao cubo sobre 3 menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao cubo sobre 3 menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, este resultado aqui será zero. Logo, o nosso resultado é 8 sobre 3 menos 4 sobre 2, que vai resultar em 2 sobre 3. Por que nós calculamos separadamente a integral em cada um desses intervalos? Vejam só. No intervalo de 0 a 1, o resultado foi menos 1/6. No intervalo de 1 até 2, o resultado foi 5/6. E no intervalo de 0 até 2, o resultado foi 2/3. Vejam só, olhando para este gráfico e também para os intervalos, nós temos que o intervalo de 0 até 2 é igual à soma do intervalo de 0 até 1 e de 1 até 2. Ou seja, é a integral de 0 até 2 de f de x dx vai ser igual à integral de 0 até 1 dessa mesma função, mais a integral de 1 até 2 dessa mesma função. Vamos conferir se esses resultados batem? Vejam só. A integral de 0 até 1 resultou em menos 1/6. E a integral de 1 até 2 resultou em 5/6. Somando esses dois resultados, nós obtemos 4/6, que simplificado é igual a 2/3, que é exatamente a integral no intervalo de 0 até 2. O teorema a seguir vai ajudar a explicar melhor esse resultado. Se a função f de x é integrável nos intervalos AB e BC, então eu posso afirmar que a integral de A até C vai ser igual à soma das integrais de A até B e de B até C. Então, se eu quero calcular a integral de uma função separadas em intervalos, é possível calcular esta integral. Propriedades das integrais definidas. Assim como as integrais indefinidas, as integrais definidas apresentam propriedades que simplificam o cálculo. Dentre essas propriedades, nós destacamos as seguintes: a integral da função nula, a multiplicação de uma constante pela integral, além da soma e diferença de integrais. Vamos enunciar, então, cada uma dessas propriedades. A propriedade 1 afirma que a integral de A até B de f de x dx é igual a menos a integral de A até B de f de x dx. Este resultado da propriedade 1 explica o porquê
que, quando calculamos uma integral definida e o resultado é negativo, consideramos apenas a parte positiva. Afinal, uma integral negativa é igual à própria integral positiva. Por exemplo, a integral de 1 até 2 de f de x dx é igual a menos a integral de 1 até 2 de f de x dx. Portanto, se o resultado for igual a menos 4, então a parte negativa afirma que o resultado vai ser 4. Propriedade 2. A integral de a até a de f de x dx é igual a zero. Ou seja, se não existe um intervalo, se existe somente um ponto, então a integral nesse ponto vai ser igual a zero, pois não existe um intervalo. Propriedade 3. A integral de a até b de k vezes uma função f de x dx vai ser igual a k vezes a integral de a até b de f de x dx para qualquer número k. Então, seja k uma constante que está multiplicando a função que está dentro da integral. Então, podemos colocar essa constante para fora da integral e ela vai multiplicar a primitiva que será calculada. Por exemplo, a integral definida de menos 1 até 3 de 3x ao quadrado de x. Então, repare que tem um 3 que está multiplicando a função x ao quadrado. Então, podemos colocar esse 3 para fora da integral. Então, 3 que multiplica a integral definida de menos 1 até 3 de x ao quadrado dx. Propriedade 4. A soma e a diferença de funções. Então, temos a integral definida de a até b, de f de x mais, ou também menos, para g de x dx. Isso é igual à integral de a até b, de f de x dx, mais ou menos a integral de a até b de g de x dx. Vejamos um exemplo. Temos a integral definida de 0 a 5 de x ao quadrado mais 2x mais 1 dx. Então, vejam só, podemos separar cada um desses termos como uma integral diferente. Então, temos a integral definida de 0 a 5 de x ao quadrado de x, mais a integral definida de 0 a 5 de 2x dx, mais a integral definida de 0 a 5 de 1 dx. E, por fim, a propriedade 5, temos a integral de a até b de f de x dx, que é igual à integral de a até c de f de x dx, mais a integral de c até b de f de x dx, que é exatamente o caso do teorema que estudamos sobre a soma dos intervalos, que vai resultar no intervalo total. Por exemplo, a integral de 1 até 7 de f de x dx é igual à integral de 1 até 4 de f de x dx, mais a integral de 4 até 7 de f de x dx. Então, quando nós vamos separar o intervalo, temos que tomar cuidado para que o número que nós vamos separar esteja dentro do intervalo. Então, se o intervalo que nós estamos trabalhando agora é 1 e 7, então, repare que o número 4 pertence ao intervalo 1 e 7. Então, se você quer separar a integral em intervalos, você pode fazer isso, desde que o número que será separado está dentro do intervalo. A partir de agora, vamos estudar um novo método de integração, que é conhecido como o método de integração por frações parciais. Vejamos. O método de integração por frações parciais tem como objetivo decompor funções racionais em formas mais simples. Então, a partir de agora, nós vamos estudar funções racionais, que são aquelas funções que assumem o formato f de x sobre g de x. Qualquer função racional pode ser reescrita como uma soma de frações mais simples. Então, se nós temos uma função da forma f de x sobre g de x, nós podemos reescrevê-la de uma forma simplificada. Além do mais, nós sabemos que um polinômio qualquer, p de x, pode ser expresso como um produto de fatores lineares ou quadráticos. Por exemplo, seja o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Este polinômio pode ser escrito como x menos 2,
que multiplica x menos 3. Se nós aplicarmos a propriedade distributiva para essa multiplicação, vai resultar no polinômio p de x escrito por extenso. O polinômio q de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 pode ser escrito como q de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Agora, vamos ver qual é a descrição geral do método de integração por frações parciais. Vejamos. Para escrever uma função racional da forma f de x sobre g de x como a soma de frações parciais, isso depende de dois fatores. Primeiro, o grau de f de x deve ser menor do que o grau de g de x. Ou seja, o polinômio f de x deve apresentar um grau menor do que o g de x. Lembrando que o grau de polinômio é sempre a maior potência que aparece nesse polinômio. Segundo, deve-se conhecer os fatores de g de x. Ou seja, nós temos que conhecer de que forma o polinômio g de x pode ser decomposto em outros fatores. Existem 4 casos distintos para a decomposição em fatores do polinômio g de x, nas funções da forma f de x sobre g de x. O estudo de cada um desses casos é feito separadamente. Então, a partir de agora, vamos estudar os 4 casos de decomposição em fatores do polinômio g de x e vamos também mostrar um exemplo da aplicação do método de frações parciais para cada um desses casos. Iniciando pelo caso 1. Os fatores de g de x são lineares e distintos. Ou seja, neste caso, o polinômio g de x pode ser escrito como g de x igual a x menos a1 ou vezes x menos a2 até x menos ai. Reescrevemos a função f de x sobre g de x como sendo a1 sobre x menos a1 mais a2 sobre x menos a2 e assim por diante até an sobre x menos an. Portanto, para este caso 1, o polinômio g de x vai ser separado em fatores lineares e distintos. Vejamos um exemplo. Dada a função 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3 dx. Se nós observarmos essa integral, parece ser uma integral de resolução complicada. Portanto, vamos aplicar o método de frações parciais para tentar simplificá-la. Então, nós temos uma função da forma f de x sobre g de x, onde o polinômio g de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos tentar decompor esse polinômio g de x em fatores lineares e distintos. Então, vejam só, nosso polinômio g de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Este polinômio pode ser reescrito como x mais 1 vezes x menos 3. Afinal, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Mais 1x, menos 2x. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, são esses os fatores do polinômio g de x. Ou seja, a nossa função pode ser reescrita como 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3. Igual a A1 sobre x mais 1 mais A2 sobre x menos 3. Ou seja, essa função ela pode ser decomposta como uma constante sobre x mais 1 mais uma constante sobre x menos 3. Para isso, nós devemos encontrar quais são os fatores de A1 e A2. Mas como faremos isso, professor? Vejam só, para encontrarmos os coeficientes A1 e A2, nós temos que equiparar os dois lados dessa equação. Ou seja, vou ter que ter um mínimo múltiplo comum entre x mais 1
e x menos 3 para ser igual ao polinômio g de x, para assim encontrar os valores de A1 e A2. Vejam só. Temos então 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3, que é igual a A1 sobre x mais 1 mais A2 sobre x menos 3. Agora, então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Então, temos lá A1, que multiplica x menos 3, mais A2, que multiplica x mais 1, sobre a multiplicação entre os dois fatores, x mais 1 e x menos 3, que é igual a 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3. Vejam só. Como afirmamos anteriormente que x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a x mais 1 vezes x menos 3, então esses denominadores são iguais, portanto podemos simplificá-los. Resta apenas 5x menos 3 igual a A1, que multiplica x menos 3, mais A2, que multiplica x mais 1. 5x menos 3, aplicando a propriedade distributiva, é igual a A1 vezes x menos 3A1 mais A2 vezes x mais A2. Ou seja, 5x menos 3 é igual a x, que multiplica A1 mais A2, menos 3A1 mais A2. Agora, vamos comparar termo a termo essas igualdades. Vejam só, nós temos que o número que está multiplicando x é o 5. E aqui neste outro lado, o número que está multiplicando x é A1 mais A2. Isso implica que, para que essas duas igualdades sejam válidas, então, o A1 mais A2 tem que ser igual a 5. Então, A1 mais A2 deve ser igual a 5. Além disso, menos 3A1 mais A2 tem que ser igual a menos 3. Então, menos 3A1 mais A2 deve ser igual a menos 3. Portanto, temos um sistema de equações, onde agora nós vamos determinar quais são os valores de A1 e os valores de A2. Através deste sistema de equações, nós temos que o A1 vale 2 e o A2 vale 3. Conferindo, A1 mais A2 deve ser igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Menos 3A1. Então, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 2, ou melhor, menos 6 mais 3, igual a menos 3. Portanto, a nossa função, que é 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3, agora é igual a 2 sobre x mais 1 mais 3 sobre x menos 3. Portanto, reescrevendo a nossa integral, a integral de 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual à integral de 2 sobre x mais 1 mais 3 sobre x menos 3 de x. Pelas propriedades integrais que acabamos de estudar, nós temos que podemos separar em duas integrais distintas de x mais a integral de 3 sobre x menos 3. E calculando essas integrais tabeladas,
nós temos 2 vezes o logaritmo natural de x mais 1, mais 3 vezes o logaritmo natural de x menos 3, mais uma constante de integração. Portanto, a integral, que era 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3, foi escrita através do método de frações parciais como a integral de 2 sobre x mais 1 dx, mais a integral de 3 sobre x menos 3 dx, que resulta em 2 vezes o logaritmo natural de x mais 1, mais 3 vezes o logaritmo natural de x menos 3, mais uma constante c. Vamos para o segundo caso. Os fatores de g de x são lineares e alguns se repetem. Então, o polinômio g de x pode ser escrito como x menos an elevado a r, que é o fator que se repete, vezes x menos an elevado a r menos 1, e assim por diante, sobre x menos an. Reescrevemos a função como sendo f de x sobre g de x igual a b1 sobre x menos an elevado a r, mais b2 sobre x menos an elevado a r menos 1, e assim por diante, até chegarmos em bn sobre x menos an. Vejamos, então, um exemplo deste caso 2. Exemplo 4. A integral de 6x mais 7 sobre x mais 2 elevado ao quadrado dx. Então, repare que o polinômio g de x é igual a x mais 2 elevado ao quadrado, que é equivalente a x mais 2, que multiplica x mais 2. Então, é um fator linear e que se repete. Então, a função 6x mais 7 sobre x mais 2 elevado ao quadrado pode ser reescrita como b1 sobre x mais 2 elevado ao quadrado mais b2 sobre x mais 2. Portanto, nós devemos encontrar o resultado de b1 e b2 para podermos reescrever esta função original como a soma de frações parciais e assim, então, determinar o resultado desta integral. Então, aplicando o mínimo múltiplo comum, nós encontramos 6x mais 7 sobre x mais 2 elevado ao quadrado. O mínimo múltiplo comum é x mais 2 elevado ao quadrado. Portanto, x mais 2 elevado ao quadrado dividido por x mais 2 elevado ao quadrado é 1, vezes b1 é o próprio b1, mais x mais 2 elevado ao quadrado dividido por x mais 2 é x mais 2, vezes b2. Então, x mais 2 vezes b2. Como os mínimos múltiplos comuns são iguais, né, os denominadores são iguais, então podemos simplificá-los. Então, resulta em 6x mais 7 igual a b2, ou melhor, b1, mais b2, que multiplica x mais 2. Vamos, então, agora aplicar a propriedade distributiva. 6x mais 7 é igual a b1 mais b2x mais 2 vezes b2. Então, vemos que 6x é igual a b2x. Logo, o valor de b2 é igual a 6. Além disso, 2b2 mais b1 é igual a 7. Como o b2 vale 6, então 2 vezes 6 é 12. 12 para chegar em 7 falta menos 5. Portanto, o valor de b1 é igual a menos 5. Desta forma, nós podemos reescrever a função 6x mais 7 sobre x mais 2 elevado ao quadrado como sendo
menos 5 sobre x mais 2 elevado ao quadrado, mais 6 sobre x mais 2. Sendo assim, a integral de 6x mais 7 de x mais 2 elevado ao quadrado dx é igual à integral de menos 5 sobre x mais 2 elevado ao quadrado mais 6 sobre x mais 2 dx. Pela propriedade da soma de integrais, podemos separá-las como sendo a integral de menos 5 sobre x mais 2 elevado ao quadrado dx, mais a integral de 6 sobre x mais 2 dx. Ambas essas integrais são calculadas de forma direta. A integral de menos 5 sobre x mais 2 elevado ao quadrado é igual a 5 sobre x mais 2. E a integral de 6 sobre x mais 2 é igual a 6 vezes o logaritmo natural de x mais 2, mais uma constante de integração. Portanto, o resultado da integral de 6x mais 7 sobre x mais 2 ao quadrado é igual a 5 sobre x mais 2, mais 6 vezes o logaritmo natural de x mais 2, mais uma constante de integração. Terceiro caso. Os fatores de g de x são lineares e quadráticos, irredutíveis, e os fatores quadráticos eles não se repetem. Para este caso, cada fator quadrático irredutível corresponde a uma fração parcial da forma cx mais d sobre x ao quadrado mais bx mais c. Vejamos um exemplo deste caso 3. 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x. Portanto, devemos encontrar um fator para o polinômio x ao cubo mais 4x. Então, vejamos. G de x é igual a x ao cubo mais 4x, que é equivalente a x, que multiplica x ao quadrado mais 4. O polinômio x ao quadrado mais 4, ele é um polinômio quadrático e, além do mais, ele é irredutível. Ou seja, não há mais uma forma de simplificá-lo. Portanto, para este fator, nós vamos reescrevê-lo como sendo cx mais d sobre o polinômio quadrático irredutível, que neste caso é x ao quadrado mais 4. Certo? Portanto, a nossa função, que é 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x vai ser igual. Nós temos a multiplicação de um fator linear e um fator quadrático. O fator linear pode ser escrito como a sobre x, que é o fator linear, mais o fator do polinômio quadrático irredutível, cx mais d sobre x ao quadrado mais 4. Agora, devemos extrair o mínimo múltiplo comum, ou seja, 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x é igual a, que multiplica x ao quadrado mais 4, mais cx mais d, que multiplica x, sobre x, que multiplica x ao quadrado mais 4. Como os denominadores são iguais, então podemos simplificá-los. Ou seja, nós temos 2x ao quadrado menos x mais 4 igual a que multiplica x ao quadrado mais 4 mais x, que multiplica cx mais d.
Aplicando a propriedade distributiva, nós obtemos ax² mais 4a mais cx² mais d vezes x. Ou seja, colocando os fatores de x² em evidência, então temos x² que multiplica a mais c, mais 4a, mais d vezes x. Agora, comparando termo a termo os membros da igualdade, nós temos que a mais c é igual a 2, 4a é igual a 4 e d é igual a menos 1. Portanto, o a vale 1. Sendo assim, o c também vale 1. Portanto, para a igual a 1, c igual a 1 e d igual a menos 1, nós obtemos o seguinte: 2x² menos x mais 4 sobre x³ mais 4x, x³ mais 4x, ele pode ser reescrito como a sobre x, cx mais d sobre x² mais 4. Ou seja, a sobre x, o a vale 1, então é 1 sobre x, mais cx mais d, o c vale 1, portanto é x mais d, que vale menos 1, sobre o fator quadrático x² mais 4. Sendo assim, nós obtemos a seguinte integral: de 2x² menos x mais 4 sobre x³ mais 4x, que é igual à integral de 1 sobre x dx, mais a integral de x menos 1 de x² mais 4 dx, que vai resultar em ln de x mais 1/2 do logaritmo natural de x² mais 4 menos 1/2 do arco tangente de x sobre 2 mais uma constante de integração. E por fim, o quarto e último caso, os fatores de g de x são lineares e quadráticos irredutíveis, e alguns dos fatores quadráticos se repetem. Para este caso, cada fator quadrático irredutível corresponde a uma fração parcial da forma c1x mais d1 sobre x² mais bx, mais c2 sobre x mais d2, que é x² mais bx mais c elevado ao quadrado, afinal, este fator quadrático se repete, até cnx mais dn igual a x² mais bx mais c elevado a n. Vejamos um exemplo. Exemplo 6. 1 menos x mais 2 que multiplica x² menos x³ sobre x que multiplica x² mais 1 sobre 2. Vamos enunciar essa integral e deixamos o cálculo para outro momento. Vejam só, o nosso polinômio g de x agora se resume a x que multiplica x² mais 1 elevado ao quadrado. Ou seja, nós temos um fator quadrático irredutível que se repete. Ou seja, é igual a x que multiplica x² mais 1 vezes x² mais 1. Portanto, a nossa função 1 menos x mais 2x² menos x³ sobre x que multiplica x² mais 1 elevado ao quadrado vai ser igual à multiplicação de um fator linear por um fator quadrático irredutível que se repete. Ou seja, a sobre x mais, de acordo com o nosso
enunciado, C1x mais D1 sobre o fator quadrático irredutível, mais C2x mais D2 sobre o fator quadrático redutível elevado ao quadrado. Portanto, C1x vezes D1 sobre x ao quadrado mais 1, mais C2x vezes mais D2 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Após o cálculo do mínimo múltiplo comum e a simplificação dos denominadores, devemos encontrar os valores de A, C1, D1, C2 e D2. E, por fim, encontraremos o seguinte resultado, que a integral da função 1 menos x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo sobre x que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado é igual ao logaritmo natural de x menos 1 meio vezes o logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 menos o arco tangente de x menos 1 sobre 2, que multiplica x ao quadrado mais 1, mais uma constante de integração. Em nosso material, encontramos esta resolução completa. Resumindo o que estudamos nesta aula, nós estudamos as principais características que envolvem o cálculo de área através das integrais definidas. Ainda sobre o conteúdo de integrais definidas, estudamos e simplificamos as principais propriedades das integrais definidas. E, por fim, conhecemos um novo método de integração, que é conhecido como método de integração por frações parciais. Para esta aula, foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Te convido neste momento a realizar a leitura do texto base antes de realizar as atividades do questionário. Bons estudos e até a próxima aula!